que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de crimes contra a pessoa e nós vamos iniciar agora um estudo muito importante, um assunto extremamente essencial para a sua prova. Estou falando dos crimes contra a vida, crimes contra a honra, certo? Crimes contra a honra. Então preste atenção, vou dividir aqui entre calúnia, injúria e difamação essas nossas 3 aulas. E já te adianto, antes de ler a primeira questão, vamos citar algumas diferenças básicas entre calúnia, entre difamação e o crime de injúria, perfeito? O que você precisa saber? Que tanto na calúnia como na difamação eu tenho ofensa à honra objetiva. O que é isso, professora? Honra objetiva é aquilo que as outras pessoas pensam ao seu respeito, é a reputação perante a sociedade. Já na injúria, eu tenho ofensa à honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? É o que você pensa ao seu respeito, ou seja, aqui existe ofensa à sua honra subjetiva, à sua autoestima, certo? Professora, e a diferença da calúnia e na difamação? Lembre-se, tanto na calúnia como na difamação, eu tenho que imputar um fato, eu tenho que contar uma historinha. Já na injúria, basta adjetivar, basta dar uma qualidade negativa, sem contar qualquer história sobre o que aconteceu. A diferença é que na calúnia, essa historinha tem que ser relacionada a um fato falso e um fato definido como crime. Já na difamação, basta imputar algo ofensivo à sua reputação, certo? E na injúria, mesmo que o fato seja falso, seja definido como crime, se tu está apenas adjetivando, ou seja, ladrão, estelionatário, sei lá das quantas, sem contar a historinha, eu tenho crime de injúria. Diferença básica e rápida, só para você revisar. Vamos agora passar as nossas questões. Quero que você acompanhe comigo a questão de número 1, porque ela vai falar o seguinte. De acordo com as disposições do Código Penal Brasileiro, pratica o crime de calúnia aquele que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. De acordo com o referido dispositivo da lei, é correto afirmar que, letra A, como regra, é admitida a exceção da verdade. Então, presta atenção aqui comigo quando eu falo de exceção da verdade, né? No bloco de hoje, nós vamos ver regrinhas sobre a calúnia. Então, você guarda uma informação para a tua prova, que é a seguinte. Apareceu exceção da verdade na tua prova, certo? Apareceu a exceção da verdade, já grava informação. A exceção da verdade, ela é aplicada tanto para calúnia como para difamação. Lembrando que para calúnia a exceção da verdade é a regra e na difamação é a exceção. Ou seja, em regra, para todo crime de calúnia cabe a exceção da verdade. A não ser salvo aqueles previstos no próprio artigo de calúnia, você já viu? É contra a honra do presidente da República. Em alguns casos de ação penal privada, em algumas situações de ação penal pública, pois é. Então aqui é a regra.
Para todo crime de calúnia, em regra, admite a exceção da verdade, com exceção daquela listazinha lá que está no artigo da calúnia. Já a difamação é a exceção, ou seja, só cabe a exceção da verdade na difamação em único caso, quando aquele crime é contra a honra do funcionário público em relação ao exercício da sua função, certo? Relativo ao exercício da sua função. Agora, se na tua prova cai exceção da verdade associado à injúria, sempre vai estar errado, porque não cabe, em hipótese nenhuma, exceção da verdade para a injúria. Perfeito? Então, nesse caso, o que você faz aqui já com essa letra A? Você já pode marcar que ela está o quê? Correta. Como regra, é admitida a exceção da verdade. Regra eu admito para que crime, professora? Para calúnia. Letra B. É admitida a exceção da verdade se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Errada porque é uma das hipóteses em que não cabe, certo? Letra C. É admitida a exceção da verdade se constituído o fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Também é uma das hipóteses em que eu não admito. E a letra D. Não é admitida a exceção da verdade como regra geral. Estaria correta essa letra D se eu estivesse falando, por exemplo, da injúria, né? Ou da difamação, mas da calúnia não, certo? E a letra E, a exceção da verdade, nunca é admitida. Isso daqui estaria certo se eu estivesse falando da injúria, certo? Mas não da calúnia. Vamos para mais uma questão. Olha a questão de número 2, diz o seguinte. Relativamente à sistemática dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, é correto afirmar que... Então, preste atenção. É correto afirmar que, letra A, se aplica a exceção da verdade ao crime de injúria, olha o que eu acabei de te dizer. Exceção da verdade associada à injúria está sempre errado. Letra B. Não se admite a exceção da verdade no crime de difamação se o ofendido é funcionário público. Errado. O fato de ele ser funcionário público é a única hipótese em que admite na difamação o crime, certo? Letra C. Constitui injúria punido a ofensa irrogada em juízo por promotor de justiça na discussão da causa. Então, presta atenção. Quando eu falo de ofensa irrogada em juízo, você vai destacar outra regrinha básica, que é a seguinte. Olha o que é que a letra C está dizendo. Constitui injúria punível a ofensa irrogada em juízo. Então, sempre que você enxergar a ideia da ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, o que é isso, professor? Imagina uma audiência, certo? Em que o marido está separando da mulher, estão brigando para saber quem fica com as crianças, quem fica com o carro, a moto, o apartamento. Você acha que vai ser uma coisa tranquila? Eu fico com isso daqui, tá bom, pois eu fico com isso daqui. Não, meu filho, tá um esculhambando o outro, dizendo as coisas com o outro. Então, a ofensa irrogada em juízo, ela exclui alguns crimes contra a honra. Você vai destacar que a ofensa irrogada em juízo, ela se aplica para injúria e se aplica para difamação, certo? Presta atenção. Sempre que você enxergar que a ofensa irrogada em juízo não constitui o crime de calúnia, tá errado. Porque a ofensa em juízo, ela constitui sim o crime de calúnia. Não vai constituir o crime de injúria ou difamação. Professora, se caiu desacato, constitui crime de desacato? Tá lá o marido e a mulher separando, estão dizendo as coisas com o juiz, desacatando o juiz. Claro que é crime, não é a injúria e a difamação. E você vai prestar atenção aqui, Até a injúria e a difamação são puníveis se o agente ele sai daquela audiência e fica fazendo fofoca, certo? Presta atenção, anota aí. Os crimes são puníveis a quem der publicidade. Então, se você sair da audiência fofocando, meu filho, falando o que aconteceu, você responde até por esses dois aqui. Tá certo? Perfeito?
Vamos passar para frente, então. Nesse caso, o que você vai destacar na letra C? Constitui injúria punível a ofensa irrogada em juízo por promotor de justiça na discussão da causa. Então, ó, constitui injúria punível a ofensa irrogada em juízo por promotor de justiça na discussão da causa. Nesse caso, será que constitui injúria, professora? Vamos deixar aí, vamos para a letra D. Se aplica em triplo apenas se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais, de rede mundial de computadores. E aí, professora, deixa essa daí. Vamos para a letra E. Se admite a exceção da verdade no crime de calúnia, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, esse aqui é um caso em que não cabe exceção da verdade, certo? Professor, então, qual é o gabarito? É a letra D, porque a letra C diz que constitui injúria. Se aqui tivesse assim, ó, constitui calúnia, estaria correto, certo? Mas a injúria não constitui nem a injúria nem a difamação. Então, vamos para a questão de número 3. Olha o que a terceira questão vai dizer. Nos crimes de calúnia ou difamação, se o querelado se retrata antes da sentença, então aqui houve retratação e você vai prestar atenção no seguinte. Outro bisuzinho aqui também que eu quero deixar para você em relação à retratação é que falei de retratação, observa, a retratação ela somente é aplicável também a 2 crimes, tá certo? O negócio todo. A retratação aqui, ela somente pode ser aplicada a 2 crimes. Então aqui, ó, falei de difamação, falei de calúnia. Pode existir a retratação, professora? Pode. Agora, preste atenção que se a retratação está associada a injúria, se a retratação está associada à injúria, está errado, porque não cabe o quê? Retratação da injúria, certo? Professora, mas a questão nem perguntou isso, nem perguntou, mas você vai perder alguma coisa se você anotar esse bisuzinho e não errar a questão que for perguntar na hora da tua prova? Não, então vamos lá. O que é que acontece se o elemento, se o agente, ele se retrata da calúnia ou difamação? Letra A. Será condenado com a mesma pena de quem não se retratou? E para que serve a retratação? Você vai ter a mesma pena? Não, né? Letra B. Será condenado com a atenuante da pena? Preste atenção, que é antes da sentença. Então, não, ele não vai ter atenuante. Ele vai ser o quê? Isento de pena, certo? Letra D diz que não será condenado, mas será isento de pena. Como é que ele pode ser isento de pena sem ser condenado? Não. E a letra E, será condenado com diminuição de pena. Também não, porque antes da sentença, então, nesse caso, o agente será isento de pena, certo? Você pode até anotar aí que a retratação antes da sentença, só para ficar bonitinho. Antes da sentença, faz o quê, professora? Isenta o agente de pena. Isenta de pena. Perfeito. Então, a retratação antes da sentença isenta o agente de pena. Muito bem, coisa mais linda, maravilhosa. Vamos para frente, vamos para a nossa próxima questãozinha. Quero que você acompanhe comigo a questão de número 4, que ela vai dizer o seguinte. Em relação aos crimes contra a honra, imputar falsamente fato definido como crime constitui o quê? Então, presta atenção. Imputar fato, quero só chamar a sua atenção mais uma vez. Eu já te disse isso. Aqui, ó, nesses 2 primeiros crimes, quando há ofensa à honra objetiva, eu tenho que imputar fato, que é justamente contar a historinha. Então, contar a historinha só é para calúnia e para difamação. Te disse no começo da aula a diferença. Que na calúnia o fato tem que ser falso e tem que ser o quê? Definido como crime. Muito bem. Então, é exatamente isso que a questão de número 4 está falando. Em relação ao crime contra a honra, imputar falsamente fato definido como crime constitui calúnia, difamação, injúria, retratação
ou maus tratos. Esses dois aqui estão super de acordo com a questão, não é? Então, nesse caso, constitui calúnia, certo? Tá no seu material, bora para frente, vamos para a quinta questão. Quinta questão fala que encaminhar uma mensagem de texto a um policial que se encontra em outro município xingando de ladrão configura que é crime. Estou falando aqui ladrão, certo? Eu estou, por acaso, imputando um fato. Tá, professor, tá chamando ele ladrão. Não tô. Imputar um fato é contar uma história. Chamar ladrão não é contar história. Então é calúnia? Não, porque tem que imputar o fato. É desacato. Não, não é desacato. É injúria, certo? É injúria. Difamação também não é, muito menos denunciação caluniosa. Maravilha? Vamos para frente, para fechar, vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte. Senador da República, em página pessoal da internet, blog, na qual comenta assuntos do cotidiano, imputou, ó, aqui tô contando a historinha, hein? A delegada de polícia o fato de ter arquivado investigações sobre sua condução para atender a interesses políticos de seus aliados. Tal postura do parlamentar constitui. Então, se ele imputou um fato, preste atenção, aqui ou é calúnia ou é difamação, certo? Ou é calúnia ou é difamação. Falar que o delegado arquivou o inquérito para atender interesses políticos é ou não é um crime contra a administração pública? É. Então, nesse caso, é o exercício arbitrário ou abuso de poder? Não. É exercício arbitrário das próprias razões? Também não. Difamação, imputar falsamente fato definido como crime constitui calúnia. E a letra é conduta atípica, quer dizer que não é crime. Então, gabarito aí bonitinho da sexta questão para fechar. Letra D. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a honra. Agora eu quero que você clique no próximo bloco para darmos seguimento ao nosso assunto. Até já! O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Estamos de volta, então, em mais uma aula referente aos crimes contra a pessoa, continuando os crimes contra a honra. Você já acompanhou comigo algumas regrinhas referentes à calúnia, né? Falamos da exceção da verdade, falamos de retratação, falamos da ofensa irrogada em juízo e vamos continuar a aula de hoje. Falando de quê, professor? Acompanha a primeira questão que eu te digo já. Olha aqui, ó. Questão de número 1 fala o seguinte. Nos crimes contra a honra, a pena é aumentada de 1/3, se. Então, para saber as causas de aumento de pena, eu quero que você vá comigo lá no artigo 141. Olha o que é que o artigo 141 ele vai tratar. Causas de aumento de pena. Então, você já anota aí. Causas de aumento de pena. Vamos lá. Primeiro, olha o que é dito no artigo 141. Seguinte, as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra o chefe do governo estrangeiro. Então, preste atenção. Primeira causa de aumento, quando aquele crime é praticado contra o presidente da República ou o chefe
do governo estrangeiro, não é isso? Do governo estrangeiro. Então, memoriza essa primeira causa de aumento. Já já nós vamos falar do quanto é que aumenta. Vamos para mais uma causa de aumento. Olha o inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções, ou contra presidente do Senado, da Câmara ou do STF. Então, aqui eu tenho a ideia do crime que é cometido contra o funcionário, certo? Contra o funcionário, mas observa, não é a honra de qualquer funcionário, é no exercício de suas funções, é no exercício de funções, certo? De suas funções. Maravilha. Ainda aumenta a pena se aquele crime é praticado contra o presidente de quem, professora? Presidente de quê, professora? Da Câmara, do Senado ou do STF, certo? Contra o presidente da Câmara, do Senado ou do STF, ainda aumenta a pena. Segunda hipótese é a seguinte: 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, injúria ou difamação. Ou seja, presença de várias pessoas, ou por qualquer meio que facilite a divulgação daqueles crimes contra a honra. Eu ainda tenho outra hipótese, que é a seguinte: contra criança, adolescente maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Então, preste atenção. Aqui eu tenho a ideia do crime praticado contra criança ou adolescente. Criança, adolescente maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Claro, aqui, preste atenção. Salvo na injúria. Por quê, professora? Porque já configura a injúria preconceituosa. Então, não tem por que, além disso, ainda aumentar a pena do agente. Observa que essas são as causas de aumento de pena. Só vou colocar ela porque é ela que você precisa para a questão. Que elevam a pena do agente em 1/3. Mas observa ainda que o parágrafo 1º diz que se é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se em dobro. E o 3, se é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais e redes mundiais de computadores, aplica-se em triplo, certo? Agora, vamos voltar à questão. Vamos procurar aqui o gabarito correto. Letra A diz o seguinte: o conceito desfavorável emitido por funcionário público na apreciação ou informação que presta o cumprimento de dever de ofício. Isso aqui é crime, professora? Não, isso aqui nem crime é. Letra B. Cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação do crime. Perfeito, tá no seu material. Letra C. Cometido contra qualquer pessoa em razão de seu trabalho. Isso aqui é crime? Não. E a letra D. A injúria ou difamação é irrogada em juízo na discussão da causa pela parte oposta ao procurador. Sabe que isso daqui nem crime é, não é? Então, questão de número 1, letra B, coisa mais fácil da vida. Vamos para frente, vamos para a questão de número 2, que fala o seguinte. Sobre os crimes contra a honra, você vai assinalar comigo a alternativa correta. Letra A. É sempre admissível, em se tratando de delito de difamação, a exceção da verdade. Falamos na aula passada e vem lembrar aqui comigo, ó. Falei de exceção da verdade. Será que sempre é admissível no crime de difamação? Não. Porque a exceção é a ressalva. Só cabe em um único caso. Por isso é que você não marca a letra A como sendo gabarito. Por quê? Porque não é o gabarito. Certo? Letra B. A injúria se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ofensa irrogada. Presta atenção. Falei de injúria. Você lembra de honra subjetiva. O que é honra subjetiva? É a autoestima, é o que o agente pensa dele. Então, se a autoestima se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ofensa, perfeito. Letra C. No caso da injúria, a circunstância de a vítima ser maior de 60 anos ou portadora de deficiência configura causa especial de aumento de pena? Não, não é?
Na injúria, não. Lembra, salvo na injúria você acabou de observar. E a letra D. Em todas as espécies de delitos contra a honra, a retratação cabal pelo querelado, antes da sentença, isenta de pena. Em todas as hipóteses de delito contra a honra, não, porque retratação nunca é aplicado, você já sabe, para injúria. Por isso é que o gabarito é a letra B. Vamos para frente. Questão de número 3 fala o seguinte. Em que concerne aos crimes contra a honra, assinale a opção correta. Letra A. A calúnia contra os mortos é impunível, por se tratar de crime impossível, errada. E presta atenção, quando eu falo da possibilidade do cometimento do crime contra os mortos, você vai associar que eu tenho um crime contra a vida, certo? Então, você vai observar o seguinte, ó. Crime contra os mortos. Qual o crime que eu tenho, professora? Punido contra os mortos? É a calúnia. É a calúnia. Professora, mas a pessoa que morreu tem honra a zelar? A família. Por isso é que a letra A está errada, porque diz que a calúnia é impunível. Não. É punível sim a calúnia contra os mortos. Letra B. Não se admite o Instituto da Retratação nos crimes de calúnia e difamação. Então, tá certo ou tá errado? Tá errado, se admite sim. Não se admite a injúria. Letra C. No delito de injúria, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se o ofendido, de forma reprovável, provocar diretamente a ofensa. Então, isso daqui é o caso de perdão judicial. E observa, é possível o perdão judicial, professora? É sim. O perdão judicial, ele consiste exatamente na possibilidade do juiz isentar de pena o agente que comete o crime de injúria. Então, o perdão judicial é para injúria em dois casos. Olha a letra C. Se o ofendido de forma reprovável provocar diretamente a ofensa. Então, aqui, ó. Ofendido provocou diretamente aquela ofensa, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Ali o cara tá enchendo o saco, falando, até tu injuriar ele. O juiz pode deixar de aplicar a pena em razão de você ter provocado diretamente aquela injúria. Ou no caso de retorção imediata. O que é a retorção imediata, professora? Você vai injuriar a pessoa vai te injuriar de volta. Então, ó, injúria para cá e injúria para lá. Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena na injúria. Com isso, o que é que você vai fazer? Marcar o gabarito. Marcar o gabarito como sendo letra C, perfeito, lindo, maravilhoso. Letra D diz o seguinte: a exceção da verdade é admitida nos crimes de calúnia, processado por ação penal privada, se o ofendido já tiver sido absolvido por sentença irrecorrível. A exceção da verdade é admitida no crime de calúnia? Não. Nesse caso, não. Porque é uma das hipóteses em que eu não posso aplicar o perdão, ou a exceção da verdade. E a letra E, professora, diz o quê? Quem se julgar ofendido por crime contra a honra pode pedir explicações em juízo. Se houver a recusa desse pedido, cabe contra este sentença condenatória. Perfeito que a explicação em juízo, você já anota aí, ela se aplica aos 3 crimes, mas está errado em afirmar que, no caso de recusa, eu vou condenar obrigatoriamente o agente. Não, não tem isso, certo? Então, você anota mais esse bisuzinho. Falei de explicação em juízo. Falei de explicação em juízo. O que você vai levar em mente? O que você vai ter aqui no seu material? Que a explicação em juízo, sim, ela se aplica a todos os crimes. Se aplica a calúnia, a difamação, e eu aplico a injúria, certo? A calúnia, a difamação e a injúria, a todos os crimes contra a honra. E o erro da questão está em estabelecer essa conduta, essa sentença condenatória. Para frente, vamos para a questão de número 4. Diz o seguinte:
Silvia, com a intenção de atingir a reputação e dignidade de Lívia, durante uma festa, dirige-se à vítima e, em alto tom, profere contra ela expressões eviltantes. Nessa hipótese, é correto dizer que Silvia praticou. Preste atenção. É importante também destacar que estamos aqui falando de crimes contra a honra e que você observe que o agente somente responde pelos crimes contra a honra se a intenção dele é efetivamente o quê? Ofender a honra da pessoa, certo? Se for ofender a honra da pessoa, massa, maravilha, crime contra a honra. Se não, é uma situação de brincadeira, ei, vem cá, sem vergonha, vem cá, filho da mãe. Aí não vai configurar o crime contra a honra, tem que ter o dolo, perfeito? Então, presta atenção. O que a Silvia fez? Nananana, uma festa. Dirige-se à vítima e, em alto e bom tom, profere contra ela expressões eviltantes. Professora, aí a questão tá me dizendo que ela fez o quê? Ela estava dizendo as coisas contra a Lívia em alto e bom tom, né? Então, delito de difamação e de injúria em concurso material. É importante que você saiba que aqui pode sim configurar o crime de difamação e injúria, não diz que o fato é falso e é definido como crime. Então, pode configurar o delito de difamação e o crime de injúria. Só que ele estica um pouquinho aqui e faz com que tu analise essas regras de concurso de pessoa, concurso de crimes. Quando é que eu tenho um concurso material? Se eu tenho mais de uma conduta e pratico mais de um crime. O que não vem a ser ao caso aí, porque ele praticou, né? Ela praticou mais de um crime, injúria, difamação, mas no mesmo contexto fático. Então, não seria concurso material, seria concurso formal. Letra B. Delito de difamação e de injúria em continuidade delitiva? Não, né? Não temos aqui crime continuado, certo? Apenas delito de difamação, pois, como é mais grave, absolve o outro. Não tem essa de um absolver o outro, não. Letra C errada, só pode ser a letra D. Difamação perfeita, injúria perfeita e o concurso é formal. Letra D, então, é o nosso gabarito bonitinho. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Fala o seguinte. O crime de injúria, letra A, cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, tem a pena aplicada em dobro. Então, será que nesse caso a pena vai ser aplicada em dobro quando qualquer modalidade é divulgada nas redes sociais? Vamos lá de novo na lei. Eu falei bem aqui da causa de aumento de pena, mas eu falei da causa de aumento de pena de 1/3, perfeito? Falei da causa de aumento de pena de 1/3. Agora vamos lá na lei e observa o seguinte comigo. Olha o que o artigo 141, lá no parágrafo 1º, ele vai dizer. Se o crime é cometido mediante paga ou promete recompensa, a pena é aplicada em dobro. Então, observa que a pena nesses crimes ela é aplicada em dobro quando eu falo da paga ou promessa de recompensa. Agora, vá lá para o parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades de redes sociais ou rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, voltando à nossa questão, por que a letra A está errada? Porque ela traz a ideia do dobro e a divulgação das redes sociais. Não, se você ofende aquela pessoa nas redes sociais, a sua pena não aumenta em dobro. Ela aumenta em dobro mediante paga ou promessa de recompensa. Se eu jogo lá nas redes sociais, a pena triplica. Justamente pela facilidade que temos hoje de divulgar um crime através das redes sociais, né? Você coloca lá uma calúnia, uma injúria, uma difamação no seu Instagram, no seu Facebook, no seu... onde você quiser, né? Na rede mundial de computadores, no seu Twitter. Então, nesse caso, a sua pena aumenta do triplo e não do dobro. Letra B. A injúria real consiste na violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelos meus empregados, se consideram eviltantes. Professora, tá correto isso daqui? O que é esse negócio de injúria real? Tá perfeito. Sabe o que é a injúria real? É aquela injúria que eu tenho violência ou vias de fato. Então, não configura uma lesão corporal, porque a tua intenção, o teu dolo, não é lesionar aquela pessoa. Qual é o teu dolo? O teu dolo, nesse caso, é humilhar, certo? É injuriar. Então, você pega uma pessoa e você dá um tapa na cara dela. Para humilhar, para injuriar. Nesse caso, eu tenho crime de injúria real. Perfeito, letra B. Vamos analisar o resto. Letra C diz que
Racial é penado com reclusão, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, apesar da legislação penal prever pena de detenção. Não, né? Inclusive, você sabe que a injúria racial ela foi incluída em 2023 lá no crime de racismo. Letra D. Provocado pelo ofendido de forma reprovável no caso de retenção imediata, tem a pena diminuída de 1/3 a 2/3? Não, você já viu que isso aqui é perdão judicial. E a letra E. Consistente na utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa ou com deficiência, tem uma pena aumentada de 1/3. Então, preste atenção, vem cá, ó. Você acompanhou comigo que eu tenho um caso de aumento de pena de 1/3, inclusive se a vítima é pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Mas você observa que eu tenho essa exceção à injúria, justamente para isso daqui não confundir bis em idem. Eu não posso punir 2 vezes o agente pelo mesmo fato. Se isso já configura a injúria preconceituosa, eu não posso ainda aumentar a pena pelo mesmo fato aqui. Perfeito? Então, questão de número 5, nós temos a letra B. E vamos para frente, vamos para a questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte. Durante um acalorado debate motivado por questões políticas, XX afirma de dedo em riste que YY era um tremendo corrupto metido a santo, um baita de um hipócrita. Com base no exposto, é correto afirmar que ele cometeu o quê? Injúria preconceituosa, injúria na forma simples, difamação, calúnia ou injúria real. Então, preste atenção. Eu sei que aqui não tem calúnia, não tem imputação de um fato falso definido como crime. Na verdade, aqui não tem nem imputação, então também não é difamação. Professor, um tremendo corrupto metido a santo, um baita de hipócrita, não é imputar um fato, não? Você sabe por que ele é um corrupto metido a santo, um baita de um hipócrita? Não, a questão não diz. Ela só adjetiva, te chama de corrupto, te chama de hipócrita, mas não está contando a historinha. Então eu só posso ter injúria. Só que aqui eu tenho 3 itens com injúria: real, simples ou preconceituosa. Aqui constitui violência ou vias de fato? Não, então não é. Aqui é relacionado à idade da pessoa, algo do tipo? Não, então não é preconceituosa. Só poderia ser a injúria simples, gabarito, letra B. E vamos para frente, vamos para a questão de número 7. Sétima questão fala o seguinte: a manifestação do advogado no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele é acobertada por imunidade nos crimes de pressão. A manifestação do advogado no exercício de suas atividades em juízo ou fora dele. Então, lembre-se, lá na discussão da causa, certo? Isso configura difamação? Não, professora, não configura difamação, mas não impede o desacato. Injúria, professora, beleza, não constitui injúria, mas não isenta de calúnia. Injúria, professora, beleza, não constitui injúria, mas não isenta do desacato. Difamação, perfeito. E a injúria? Também, gabarito. Letra E, nem isenta de desacato, nem isenta de calúnia, perfeito. Então, nesse caso, gabarito, letra D. Encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a honra. Eu quero que agora você clique na nossa próxima aula e vamos dar seguimento, finalizando esse assunto. Estou te aguardando, até já já. O que você está esperando para ser o objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.
Estamos de volta em mais um crime, certo? Mais uma aula referente aos crimes contra a honra. Então, cuida, acompanha aqui comigo, vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje, nosso último bloco. Então, você já passou por várias regrinhas, já aprendeu aqui referente à calúnia, já aprendeu regras referentes à injúria, referente à difamação, causa de aumento de pena, com esses bisuzinhos que, se eu fosse você, eu gravava na mente. Quando é que cabe ou não retratação, quando é que cabe ou não aqui, ó, a isenção da ofensa irrogada em juízo e até mesmo perdão judicial, explicação em juízo, exceção da verdade, porque é isso daí que confunde a mente do concurseiro. É isso daí que o examinador ele gosta de bater na hora da prova, certo? Vamos para mais regrinhas referentes aos crimes contra a honra. Acompanha comigo a questão de número 1, porque ela vai dizer o seguinte. João, no intervalo do almoço, comenta maliciosamente com José, seu colega de trabalho em uma empresa privada, que Jéssica, conhecida de ambos por trabalhar no mesmo local, recebe toda noite, quando seu marido está trabalhando, a visita de um homem em sua casa. Então, preste atenção aqui, ó. O marido dela vai trabalhar, aí o que que ela faz? Ela fica passando chifre nele. Um outro homem em sua casa, certo? Inclusive, se a ofensa à honra reflexa, porque reflete nele. A partir do momento que eu digo que ela pratica o crime contra a honra, ou a partir do momento que eu digo que ela tá passando chifre nele, ele também aí tem a sua honra ofendida, certo? A notícia se espalha na empresa, chegando ao conhecimento de Jéssica, que descobre que quem praticou a origem da fofoca diante do caso Vale, meu Deus. A notícia se espalha na empresa, chegando ao conhecimento de Jéssica, que descobre quem praticou a origem da fofoca. Diante do caso hipotético em questão e do que dispõe o Código Penal, João. Então, quem é o João? João é o fofoqueiro que estava aí falando da Jéssica. Nesse caso, o que eu quero que você saiba? João, ele praticou que crime, professora? Vamos lá, de novo, relembrar umas regrinhas bonitinhas aqui, ó. Dos crimes contra a honra, quero que você destaque essa ideia da calúnia, da difamação e da injúria. Então, vamos lá. Você lembra quando é que eu tenho cada um desses crimes? Perfeito. Ofensa à honra subjetiva. Existiu, professor? Existiu. Não. Estou mexendo na reputação dela. Eu estou apenas dando uma qualidade negativa ou eu estou contando uma historinha? Está contando uma historinha, professor. Está dizendo que toda noite, quando o marido dela sai para trabalhar, ela botou outro homem dentro de casa. E Deus sabe o que ela faz, né? Então, foi mais ou menos isso que o João disse. Presta atenção. Ele está ou não está imputando o fato? Tá. Esse fato é falso? Não sei, professor. A questão não disse. Mas é crime? Não é crime, não é adultério. Ó, há tempos deixou de ser crime. Então, presta atenção. Professor, então quer dizer que mesmo o fato não sendo falso, não for definido como crime, não é difamação, pode ser verdade? Pode, é difamação. O simples fato de tu estar fazendo fofoca por aí configura o crime de difamação. E lembre-se, a regra, certo, é que os crimes contra a honra são de ação penal privada. Tem exceções? Tenho, claro. Mas, aos crimes que são punidos por ação penal privada, eu tenho 6 meses, um prazo decadencial de 6 meses, para quê? Para oferecer aquela queixa-crime, senão o Estado pede o seu jus puniente, decaiu. E esses 6 meses são contados, lembre-se ainda, o processo penal estabelece que o prazo de 6 meses são contados do conhecimento da autoria e não da data do fato. Então, observa que a Jéssica, a fofoca estava se espalhando e a Jéssica nem sabia o que estava acontecendo. É a partir do momento que ela sabe que foi o João que estava espalhando aquilo ali, é que começa o prazo decadencial de 6 meses. Só fazendo aí, né, um ganchinho com o processo penal para que você observe essa regra. Então, vamos lá. Nesse caso, a questão pergunta qual o crime praticado por João. Vamos de novo. João, letra A, não praticou nenhum crime, caso prove a veracidade do que alegou. Ah, professora, você falou da exceção da verdade, não é? E aqui, presta atenção. Eu estou falando da empresa e tal. Não, tem nada a ver. Primeiro que a empresa é privada. E segundo, que cabe a exceção da verdade no caso da ofensa irrogada contra a honra do funcionário público. Mas não é desse jeito aqui. É a honra relacionada ao exercício da função, certo? Então, tem nada a ver com trair não sei quem, sei lá das quantas. Letra B. Praticou o crime de difamação.
contra Jéssica. Perfeita. Letra C diz que praticou com um só ato os crimes de calúnia, injúria e difamação contra Jéssica. Não. Os 3 crimes não, certo? Nem praticou calúnia nem injúria não, só difamação mesmo. E a letra D, praticou crime de calúnia, não foi calúnia e não foi injúria. Perfeito. Você pode pegar a primeira questão e marcar aí o gabarito como sendo letra B e bora para frente. Vamos para a próxima questãozinha. Questão de número 2 fala o seguinte. Olha que essa daqui de graça para tu, tá certo? Você já tá cansado. Vamos para uma questãozinha linda e maravilhosa que torça para não cair na sua prova de jeito que todo mundo acerta. São considerados crimes contra a honra, segundo a legislação penalista brasileira. Injúria é crime contra a honra? É. Calúnia é crime contra a honra? É. E a rixa? A rixa não, né? Mas a difamação, sim. Então, nesse caso, o que você marca aí? Apenas a afirmativa 3 está incorreta, porque corresponde a rixa. E claro que rixa não é crime contra a honra, não tem nada a ver. Maravilha. Para frente aqui se anda. Vamos mais uma. Vamos para uma questãozinha bonitinha, que é a questão de número 3. Fala o seguinte. Assinale a alternativa correta segundo o Código Penal. Letra A. No crime de omissão de socorro, a pena é aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e dobrada se resulta a morte. Professor, a gente dando lesão, omissão de socorro, por isso é que tu deixa essa questão aí, mas ela está errada. B. Aumenta-se a pena pela metade se o crime de maus-tratos é praticado contra pessoa menor de 14, também está errado e também não é o nosso estudo. C. É impunível a calúnia contra os mortos, já te falei. Presta atenção e vem aqui comigo. Se eu falo de um crime que é punido contra os mortos, você vai associar que eu estou falando da calúnia, certo? Você vai associar que eu estou falando da calúnia. O examinador adora dizer que é punido a injúria contra os mortos, a difamação. Não, é a calúnia contra os mortos, certo? Por isso é que a letra C está errada, porque diz que é impunível a calúnia contra os mortos. Então, a letra C está errada. Vamos para a letra D. No crime de difamação, a exceção da verdade somente se admite. Então, vamos começar aqui. Na difamação, somente é admitida em um caso? É. Então, aqui, pode ser que esteja certo, né? Vamos ver. Se o ofendido é funcionário público e é uma soma. A ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Linda, maravilhosa, perfeita. Só cabe na difamação nesse caso. E a letra E diz que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da difamação ou da injúria fica isento de pena. Mais uma vez, você já anotou, tá no seu caderno, não cabe retratação da injúria. Então, você está vendo que nesses 3 blocos, seu caderno já está para responder quase todas as questões envolvendo os crimes contra a honra, né? Vamos para a 4ª questão. Quanto aos crimes contra a honra, correto afirmar que, letra A, não constitui difamação ou calúnia punível ou ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador. Então, preste atenção, porque essa questão aqui de número 4, esses itens, todos eles talvez já estejam no seu material. Vamos lá. Ofensa irrogada em juízo. Vamos ver se você já anotou isso daqui? Vem comigo, vamos lembrar. Vamos fazer uma revisão rápida. Quando eu falo de ofensa irrogada em juízo, é interessante que você saiba que não se aplica a injúria ou a difamação, certo? Mas a ofensa irrogada em juízo, ela não constitui calúnia. E outra questão também que pode cair na sua prova, que é importante ser destacado, é que não é crime contra a honra. Mas o desacato também não é excluído aqui quando eu falo da ofensa irrogada em juízo. Então, tá lá na audiência. Você pode injuriar ali a outra parte, ali no calor do momento? Pode, né? Difamar? Pode. Mas caluniar já é algo mais pesado. Agora, tá desacatando o juiz, o Ministério Público, aí também já é diferente, já constitui crime. Perfeito? Lembrando que quem sabe daqui dali, quem estava na audiência, divulga aquelas informações ali, responde pelos crimes.
seja injúria, difamação, desacato, calúnia, tudo. Perfeito? Então vamos lá. A letra A está errada por quê? Porque diz que não constitui difamação ou calúnia. Calúnia constitui sim. Letra B. Cabível é a exceção da verdade na difamação ou injúria. Vamos relembrar de novo regrinhas da exceção da verdade. Eu quero chamar a sua atenção. Falei de exceção da verdade, lembre-se, se aplica a calúnia como regra, se aplica a difamação como exceção, mas nunca que você vai ver a exceção da verdade associada à ideia da calúnia, certo? Você nunca vai, da injúria, perdão. Você nunca vai ver a exceção da verdade associada à ideia da injúria, tá? Errado. Então, presta atenção. Letra B, tá errada. É cabível a exceção da verdade na difamação na injúria? Não. Não cabe a exceção da verdade na injúria. Letra C. A isenção de pena se o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da difamação ou da injúria. Preste atenção. Isenção de pena se ele se retrata cabalmente da difamação ou da injúria, professora. Não cabe o quê? Retratação da injúria. Não cabe retratação da injúria. Olha a letra D, o que é que ela vai dizer. Ação penal é pública incondicionada na injúria com preconceito. E aí, professora, será que é na injúria com preconceito? Vamos ver a letra E. Possível a propositura de ação penal privada no crime, no caso de o servidor público ofendido em razão do exercício de suas funções. Então, será que é possível a propositura de ação penal privada? É possível, porque nesse caso eu tenho, presta atenção. No caso de a ofensa ser contra o funcionário público no exercício de suas funções, ou a ação ela é privada, ou eu tenho a ação privada, certo? Ou eu tenho a ação penal pública condicionada à representação. Ou eu tenho ação penal privada, ou eu tenho ação penal pública condicionada à representação. Então, essas duas possibilidades. Perfeito? Então, vamos para frente, vamos para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte. A configuração do crime de difamação pressupõe a... Então, aqui, para que eu tenha a difamação, eu preciso de quê? Existência de um fato não tipificado, ou seja, eu preciso que aquele fato não esteja tipificado como crime. Vamos deixar ela aí. Vamos para a letra B. Atribuição de qualidade negativa ao ofendido. Essa daqui você já sabe que está errado, porque eu estou falando da injúria, né? Letra C. Atribuição a outrem da prática de crime ou contravenção penal? Não. Nesse caso, quando eu falo de crime, o crime é falso, certo? Contravenção, beleza. Mas a atribuição a outrem da prática de crime não configura difamação. Impossibilidade de retratação? Errado, porque a impossibilidade de retratação é para injúria. Ofensa irrogada em juízo, professora? A configuração pressupõe a ofensa irrogada em juízo? Não, não pressupõe. Então, é a existência de um fato não tipificado, certo? Ah, a Mariazinha, toda vida que o marido dela sai para trabalhar, ela bota outro dentro de casa. Mais ou menos isso. Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte. No que diz respeito aos crimes contra a honra, você vai assinalar comigo a alternativa incorreta. Letra A. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, sendo também punível a calúnia contra os mortos. Tá perfeito, professora? É possível a calúnia contra os mortos? E caluniar e imputar falsamente o fato definido como crime? Tá perfeita, linda e maravilhosa. Letra B. É crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Em relação ao crime de difamação, não cabe exceção da verdade. É crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação? É, mas quando eu digo aqui, que em relação ao crime de difamação não cabe exceção da verdade, tá? Erradíssimo. Letra C. O autor da calúnia pode interpor a exceção da verdade, mas esta não será aceita caso em algumas situações, entre elas se constituído o fato imputado crime de ação penal privada,
O ofendido não foi condenado em sentença irrecorrível. Ah, presta atenção que eu quero é incorreto, então incorreto é a B, né? Porque aqui diz que não cabe exceção da verdade. Essa daqui tá certa, é uma das exceções em que não é possível o quê? A aplicação... Deixa eu ver. A aplicação da exceção da verdade é uma das hipóteses em que não cabe a exceção da verdade na calúnia. Questão de número D diz que... Questão de número D foi ótimo. Letra D. É crime injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, mas o legislador pátrio entendeu que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Perfeito é o que eu te expliquei referente ao perdão judicial. E a letra E. Caso o crime contra a honra tenha como vítima um funcionário público em razão de suas funções, a pena será aumentada. Olha aí, maravilha. Então, gabarito letra B, vamos para frente. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7 fala o seguinte. O ato de imputar fato ofensivo à reputação de alguém é tipificado. Falei de imputar fato, falei de contar a historinha. Se eu falo só de reputação de alguém, eu estou falando que o fato é definido como crime? Não, não precisa. Eu estou falando que o fato é falso? Não, não precisa. Então, preste atenção. Difamação, injúria real, calúnia ou injúria. Nesse caso, sabe que eu não tenho calúnia ou injúria, eu só poderia ter a difamação. Gabarito, então, da 7ª questão, você marca aí comigo, letra A. Com isso, nós encerramos nosso bloco referente aos crimes contra a honra. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e preste atenção. Aqui está a base, tá certo? Reforce aí com outras causas de aumento de pena. Reforce ainda em relação à ação penal. Claro, não coloquei aqui no quadro, por quê? Porque eu só coloco aqui que você precisa para as questões. Isso você reforça lá na parte teórica. Mas faça a leitura da lei, pratique, responda mais exercícios, que isso aqui já tem uma base muito boa para muitas questões da sua prova. Agradeço sua atenção, sua participação e até a próxima! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.